Esta conferência será gravada agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para você. Seja bem-vindo. Se você está começando, né, a assistir agora essas aulas tutoriais, sou o professor Glauco, trabalho aqui com vocês, né, há basicamente um ano e meio, né. Então, para quem está começando agora, nós já temos aí mais ou menos uma hora e meia, um ano e meio de aula, né. Então, você pode pedir para o pessoal da tutoria enviar o link, tá, da plataforma para vocês, porque tem bastante conteúdo, tem bastante coisa lá para você estudar, tá? Como vocês devem ter visto hoje, né, próximo ao link, né, que foi enviado para vocês, ontem, em algum momento foi enviado para vocês esse link, vocês vão ver que hoje nós faremos um estudo de caso, né? Então, o caso foi enviado para vocês, né? O caso da Ana, né? Gosto de sempre deixar claro, tá, pessoal, que esses nomes são nomes fictícios, tá? Que nome fictício que a gente cria, né, para não ficar chamando o paciente de indivíduo, de fulano, tá? Então são todos nomes fictícios, tá? Porém, na maioria das vezes os casos são reais, certo? Esse, por exemplo, também é um caso real, tá? Que foi trabalhado, foi trabalhado também dentro de um grupo de estudo, tá? Então, eu trago sempre casos que são verídicos, são casos aonde a pessoa existe de fato, tá? Então a gente muda somente o nome, às vezes muda alguma característica ou outra, mas a gente não foge, tá, da realidade. Não é TV, Nelson Rubens, né? A gente aumenta, mas não inventa. São casos verídicos. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar. Estudo de caso. Aqui. Estudo do caso da Ana, né? Então, história de fundo, né? História de um plano geral, só para a gente entender um pouquinho sobre o caso da Ana, tá? Ana é uma mulher de 30 anos que recentemente se divorciou do seu marido após 5 anos de casamento. Ela vem buscando terapia psicanalítica porque se sente profundamente angustiada e não consegue entender, né, por que seu casamento falhou e por que ela está se sentindo tão perdida, tá? Então, antes da gente começar, né, aprofundar um pouquinho mais nesse caso, pessoal, é bem comum, tá? Eu gosto de sempre, quando trato de assuntos de relacionamento, tá? Eu gosto tá sempre mostrando, né, trazendo um pouquinho sobre essa visão, né? Que normalmente que quando falando isso de um contexto geral, quando nós entramos em um relacionamento, tá? Independente da orientação que seja esse ou do gênero, né, que seja esse relacionamento, nós tendemos, né, a inicialmente, né, estamos ali no período da paixão, a gente faz, né, tudo aquilo para agradar o outro, tá? E aí, com o passar do tempo, é bem comum que quando você está sem um auxílio, né, de algum profissional para poder te trazer de volta, é bem comum que a gente se perca, né, nesse relacionamento. Então, é muito comum a gente ver pessoas depois de 10, 15, 20 anos, né, de relacionamento, elas se perderem, né? Essas pessoas tendem a esquecer quem elas são, quais são as vontades, os desejos, né? O que gostava de fazer antes desse relacionamento, né? Então, normalmente, quando a pessoa era solteira, ela gostava de sair com os amigos, ela gostava de ir ao shopping, de ir uma vez na semana ir ao cinema, ir numa livraria, ir no barzinho, fazer alguma coisa, né? Que trouxesse essa pessoa, que fizesse essa pessoa se sentir bem, né? Então, é muito comum, né, durante muito tempo de relacionamento, as pessoas
tendem, né? Não vou falar as pessoas, né? Mas todos nós temos essa pretensão a ir nos esquecendo e nos afastando de nós, de nós mesmos, de coisas, né, que nos faziam bem antes de entrar num relacionamento. Tá? Então eu gosto de sempre trazer essa visão inicial, porque é uma visão muito comum principalmente de pessoas que nos procuram quando estão com problema no relacionamento, quando o relacionamento acaba, quando estão em crise, né? Então, eu sempre gosto de trazer aí essa visão que é muito comum nessa perca de nós mesmos, esse afastamento de nós mesmos para, né, nos unir ao outro, tá? Então, na primeira sessão, a Ana entra na sala, né, de terapia e começa a falar sobre a sua infância, muito bom, né, que goste já também de trazer essa visão de alguns pacientes que já chegam para a gente, né, e já começam a falar por si só como foi a própria infância, né? Então, talvez Ana, né, já tivesse um pouquinho de noção do que é a psicanálise, de como funciona uma terapia, tá? Claro que tem muitos pacientes que não são assim, né? Tem muitos pacientes que nos procuram e não sabem minimamente o que farão ali. Tá? Então aqui já coloquei que a Ana começa a falar sobre a sua infância, então antes mesmo de um estímulo do terapeuta. Tá? Ela descreve uma relação complicada com o pai, né, que era autoritário e muitas vezes ausente, né? Ela se lembra de se sentir negligenciada por ele e constantemente em busca de aprovação. Né? A Ana também menciona que sua mãe era super protetora e ansiosa, né? O que fazia ela se sentir sufocada. Né? Então, né, o que nós, né, trabalhamos aqui nessa parte com ela, né? O terapeuta, usando a abordagem psicanalítica, começa a explorar relações familiares de Ana e como essas experiências podem estar influenciando seus relacionamentos atuais. Então, quando a gente volta aqui, né, a gente consegue observar que ela já traz também ali, já falando sobre essa relação complicada com o pai. Né? Era um pai autoritário, era um pai onde que muitas vezes nesse autoritarismo o pai não permite, né, que o filho tenha voz. Né? Então, muitas vezes o paciente ele tenta se expressar de alguma maneira, né? Muitas maneiras. Né? Então, tem alguns pacientes que eles tentam manifestar, né, o seu desejo de fala, outros tentam manifestar fazendo alguma coisa, outro quebrando alguma coisa, outro tentando gritar. Tudo isso são reflexos de uma relação onde há uma hierarquia exacerbada. O que é isso? É onde existe uma figura, principalmente, né, a paterna, e ela age como se os outros fossem submissos a ela. Né? Então, onde a voz desse pai é a voz que sobressaía, tudo deveria ser como ele queria, né? E a voz das demais pessoas não eram ouvidas. Então, para quem quiser, né, se manifestar ali dentro daquele contexto, né, desse pai autoritário, eles tinham, né, que encontrarem alguma maneira de ser vistos. Né? Então, como eu disse, muitas vezes se tornam, né, pessoas que se tornam um pouco agressivas, algumas pessoas elas tendem a se tornarem agressivos também, porque o que elas fizeram? Elas reprimiram, né, aquela raiva, aquela vontade ali de se expressar e não conseguiam. Né? E aí agora imagine então um casamento, né, onde o pai era autoritário e a mãe era super protetora e ansiosa. Vamos observar, olha como que era esse ambiente. Né? Então, o pai ali determinava, tem que ser assim, é assim que eu quero, é dessa maneira que funciona aqui essa casa, é assim que eu fui criado, e é assim que eu vou criar você. Né? E aí depois vem aquela mãe que tenta colocar ali, né, colocar a filha ali debaixo das asas, debaixo da saia, né, impedindo que essa filha também tivesse
ali os seus problemas, né? Que muitas vezes a gente utiliza essa expressão, a mãe superprotetora, ela evita que o filho viva e que o filho se frustre, né? E é necessário porque é através de uma frustração, né, que a gente cresce, né? Através da dor mesmo, é através dos problemas que a gente cresce. Então essa mãe que já sofre com certeza também, né, sofria por essa autoridade do pai, por esse autoritarismo que o pai era. Ela se transformou em uma mãe super protetora e ao mesmo tempo ansiosa. Então, muitas vezes, eu lembro, né, na discussão desse caso, que a paciente falava que a mãe queria que ela se casasse, queria que ela tivesse filho, tudo a mãe queria né, tivesse uma ansiedade, não esperava o tempo, né, do tempo natural da vida para que isso acontecesse. Então, tudo isso, né, contribuiu, né, para que a Ana, né, transformasse e projetasse, né, essa dor constante que ela sentia, né? E aí depois numa segunda sessão, tá? Na segunda sessão, Ana começa a compartilhar detalhes sobre o seu casamento fracassado, né? Ela conta como ela e seu marido costumavam brigar constantemente e como se sentia incapaz de se comunicar efetivamente com ele. Ela também revela que ele a acusava de ser ser excessivamente crítica e controladora. Olha para vocês verem um dos reflexos, né, de um pai aonde existia ali um autoritarismo e até uma superproteção, né, como uma consequência disso, ela se transformou o quê? Uma pessoa extremamente controladora. Por que que isso acontece? Né? A pessoa que tenta, principalmente né, no seu período ali da infância, né, e depois no início da adolescência, essa pessoa que ela não conseguiu ser ouvida, né, ela não conseguiu sentir ali por parte do pai, por parte da mãe, o que era necessário, né, para a sua sobrevivência nesse período. Como consequência disso, ela se transforma, né, ela gera ali sintomas, e um desses sintomas é o controle, a necessidade excessiva de crítica e controle. E quando falamos sobre essa excessividade, né, de crítica e de controle, não é somente para com o outro, tá? É bem importante a gente frisar que muitos desses pacientes, eles são assim com eles mesmos, tá? Então essas pessoas, elas é, tendem a ser perfeccionistas, né? Ficam ali várias horas para que tudo saia perfeito, como consequência disso, elas acabam exigindo muito de outras pessoas também, tá? Então, é comum, né, a gente notar em quadros como esse, né? Então, como eu disse, de pais controladores, mãe superprotetora, aquela mãe que não deixa, né, o filho se frustrar, o filho se quebrar, o filho se machucar, o filho não estimula, né, o filho a ter uma independência, né? Tudo isso são reflexos, tá? Dessas características deste ambiente que ela viveu, tá? Então, aqui uma das técnicas, né, que o terapeuta usou, ele, né, foi começar a entender o padrão de comportamento, né, que a Ana refletia, né, nessas dinâmicas do relacionamento, né? Ou seja, a Ana começou a fazer o quê? Ela começou a repetir esses padrões que eram, né, que veio, né, de um lugar aonde ela foi criada, ou seja, veio desse ambiente, né? O que foi a maneira com que ela foi criada, foi a maneira como que ela conseguiu se expressar, né, durante ao longo da vida. Então, o que aconteceu? A gente tende, né, a repetir coisas que ficaram marcadas na nossa raiz.
E a raiz da Ana é uma raiz de autoridade, é uma raiz aonde tinha controle, tinha superproteção, tudo era muito, tudo ela foi criada em um ambiente onde existia um excesso. Então, um excesso de tudo, um excesso de relacionamento, um excesso de dor, um excesso de angústia, excesso de autoridade, tá? Então, tudo isso são características, né, que os pacientes nos mostram, são características de um ambiente nada saudável, né? Então, logo no início, nas primeiras sessões, a gente já consegue, né, como eu trouxe na sessão de número um, a gente já consegue observar que o ambiente onde a Ana criou, onde a Ana foi criada, foi um ambiente, não vou usar o termo poluído, né, mas a gente pode usar um termo um pouco mais categórico, podemos utilizar, ela foi criado em um terreno aonde tinha bomba, né? Ali ela tinha que viver pisando em ovos o tempo todo, né? Porque se ela não fizesse de acordo com o que o pai queria, né? Ela ia levar bronca, ela ia ficar de castigo, alguma coisa ruim, alguma pena ia acontecer ali com ela, né? Ela ia ser penalizada pelo pai, ela ia ser ridicularizada, como muitas vezes ela também mencionava. Então, né, se ela tentasse vir para o lado da mãe, a mãe, né, por achar que estava ajudando, né, ela ia super proteger essa filha. Que inicialmente, né, quando a gente olha por esse lado da superproteção, vindo de um pai autoritário, né, a mãe quer fazer o quê? Ela quer proteger a cria, quer proteger a filha, né? Então, até um certo momento, né, ali ao longo da vida, pode ser que seja aceitável, né? Porque é a ferramenta que a mãe também utilizou para sobreviver, né? Vindo desse relacionamento com o marido. Porém, se isso não fosse desfazendo, principalmente ao longo da infância, ao longo, né, ao início da adolescência e depois para a fase adulta, o paciente ele vai se transformar um paciente completamente dependente de um controle. É onde que, como consequência, ela vai procurar pessoas que a controlam o tempo todo. Então, ó, para quem não assistiu, né, eu vejo que a gente tem sempre alunos novos, né, começando. Eu sugiro que você peça o link para o pessoal da coordenação. E lá dentro do link, né, na página do YouTube, tem uma aula onde eu dei, eu acredito que em algum momento, onde eu falo sobre o ciclo da autorrepetição. Anotem aí para vocês pedirem, para vocês assistirem essa aula. Lá eu também faço a indicação de um livro, tá? E na indicação desse livro, vocês vão poder observar como funciona a mente, né, do ser humano quando lidamos com a autorrepetição, tá? Então, é uma aula muito legal, tá? Que foi dada em algum momento, eu tenho certeza que foi eu quem ministrei, tá? Então, é um livro também sensacional, eu super indico. Eu não vou me lembrar agora o nome do autor, porque eu li algum tempo atrás e aí logo eu já preparei essa aula, tá? Mas está lá, eu coloquei a capa, coloquei o nome do autor, falo, né, bastante sobre esse livro. Tem uma aula completa sobre o ciclo da autorrepetição, tá? Então, para quem se interessar, pede para o pessoal o link e você procure essa aula, porque essa aula hoje ela vai fazer muito conexão com essa aula passada que eu dei, tá? Então, voltando aqui, né, é muito comum que nós temos essa ideia de procurar o conhecido, né? Aquilo que ficou ali no nosso inconsciente, que ficou ali na nossa raiz, tá? Então, é bem nítido, né? Que a Ana, o que, que ela fez? Ela procurou, né? Ou ela se transformou em alguém muito controladora e ela procurou também alguém que fosse basicamente como o pai, alguém que tivesse controle, alguém que tivesse o tempo todo ali no pé dela, instigando, cobrando, mandando mensagem, querendo saber com quem que ela estava, que hora que ela ia chegar, tá? Então, tudo isso é muito comum da gente fazer,
nessa ciclo, a gente sempre praticar o ciclo da autorrepetição. A gente busca o que é conhecido. E aqui, nesse caso da Ana, não foi diferente. Então, depois na sessão de número 3, né, ao longo das sessões seguintes, Ana começou a reconhecer como suas experiências passadas moldaram suas expectativas e comportamento em relacionamentos. Ela percebe que está constantemente buscando segurança e validação dos outros devido aos seus sentimentos de inadequação e abandono. Então, olha o que eu acabei de falar dessa ferramenta da autorrepetição, né? Tudo que aconteceu, tudo que ficou ali como raiz, né? Que ficou materializado ali no inconsciente da Ana. A Ana hoje ela consegue sobreviver, né? Mas de como, né? De qual maneira? Ela busca, né? O que ela não teve, né? Ela, o que que ela quer fazer? Ela quer repetir aquilo, ela quer ter certeza que esse é o melhor caminho, mesmo de maneira consciente, sabendo que esse não seria o caminho, né? De maneira inconsciente a gente vai agindo, a gente vai fazendo essas buscas, né? E cabe a quem? Ao analista ajudar o paciente a fazer essa conexão de que, olha, você não acha que você já passou por isso? Né? Você não acha que, que você talvez está tentando repetir alguma coisa que aconteceu na sua infância para você ter certeza de quem você é agora? Né? Então, é muito importante ter esse vínculo aí entre paciente e analista, para que depois, ao longo de uma análise, o analista tenha a possibilidade de fazer essa conexão, né, de coisas que aconteceram lá no passado e coisa que está acontecendo agora. Tá? Então, o que o terapeuta fez? Né? O terapeuta ajuda a explorar essas defesas psicológicas, né, e mecanismos de enfrentamento que impedem ela de se comunicar, de conectar emocionalmente com os outros. Né? Eles também trabalham nessa sessão na construção do quê? De algo que é muito clássico, né? De perder vindo de um pai autoritário, né? Que é a autoestima. Né? E no desenvolvimento de uma estratégia para que ela possa aprender a lidar com o medo de ser rejeitada. Né? Então, uma outra característica que é muito comum, né, quando o paciente chega para você e ele fala ali, né, que ele vem de um ambiente onde ele era muito recriminado, aonde ele às vezes era ridicularizado, aonde ele não tinha voz. Essa pessoa, ela não adquiriu a ferramenta, né? Ela não conseguiu desenvolver uma autoestima. Por quê? Porque ela não podia falar, né? Ela não conseguia se expressar, ela não conseguia ter voz, ela não conseguia ser quem era ela, né? O id dela, né? A pulsão dela, o desejo dela não existia, né? Ela tinha aquela vontade, aquele desejo, mas não acontecia. Por quê? Porque ela não podia falar, ela não podia ser ela, não podia ter desejo, né? Ela precisava fazer o tempo fazer o quê? Ela precisava o tempo todo reprimir, guardar, se resguardar, se fechar, tá? Então, ao longo das sessões, né, o nosso trabalho ali com ela é fazer com que ela resgate ou construa, tá? Existe sim pessoas que não têm minimamente autoestima, tá? Então, ela não era essa pessoa que tinha zero, né? Ela tinha ali alguma coisa, tá? Eu cheguei a acompanhar um pouco esse caso também, mas ela precisava muito precisou fortalecer muito, né, utilizar muito a técnica, né, de fortalecimento de autoestima, porque ela não conseguia minimamente enxergar quem ela era, o potencial que ela tinha, né, os estudos que ela já tinha desenvolvido. Ela não conseguia, justamente pelo fato de que ela veio de uma raiz aonde ela não poderia existir, tá? E também desenvolveu, né, esse medo de ser rejeitada, que é muito comum também, né? As pessoas, quando entram num relacionamento,
elas tendem a fazer de tudo, né? Como eu disse no início, ela começa a se despir dela mesma, ela começa a se desconstruir, que já não é muita coisa, ela começa a se desconstruir para que ela pudesse encaixar ali no mundo do outro, para que ela não sofra mais uma rejeição, né? Para que a outra pessoa que ela está se relacionando não fala assim, não, não te quero mais, você não é meu perfil, não é o meu jeito. Então essa pessoa vai fazer de tudo para se encaixar ali na vida do outro. E é nesse momento, justamente neste momento de que desconstruir, de desapegar de si para encontrar o outro, que a pessoa se perde dela mesma, tá? Então, em algum momento, né, essa pessoa vai precisar voltar, né? Esperamos que seja, que nos procurem logo, né, para que a gente possa desenvolver com ela ferramentas novas para que isso não gere um sofrimento por tanto tempo, né? Quantas pessoas, quantas mulheres principalmente, né, nos procuram depois de estarem com 60 anos de idade, 58 anos de idade e falam, eu vivi um casamento de 30 anos completamente abusivo, onde eu era abusada, violentada, não tinha voz e tudo mais, né? Então, o meu trabalho, né, o que eu sempre falo para vocês é sempre estimulem, né, não só as pessoas que estão fora, né, do seu convívio, mas as pessoas também que estão dentro, a procurarem ajuda, fazer terapia, tá? Porque com certeza, né, temos aí um leque enorme de pessoas que faz de tudo, né, e se afasta de si mesmo e depois não sabe mais quem é, né, e depois vira aí, se torna um sofrimento eterno. Então, né, para a gente finalizar, né, esse caso, né, nós pudemos observar algumas experiências, né, da infância da Ana que fizeram o quê? Que desempenharam um papel importante na vida de hoje, né, de quem a Ana é hoje, especialmente nos relacionamentos, né? Através da clínica, né, a Ana está começando a entender melhor as suas motivações, né, e está desenvolvendo a capacidade de criar relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios, né? Esse caso também ilustra como a psicanálise pode ajudar os indivíduos a explorar seu mundo interno, né, identificando padrões de comportamentos inconscientes e trabalhando para uma compreensão mais profunda de si e de relações interpessoais. Então, né, é muito, como eu disse, é natural, né, a gente sempre se deparar com pacientes que trazem essas características. E é através dessas características que você vai poder acessar, né, com maestria, né, a vida desse paciente. Tá? Então, por isso que eu gosto de estar sempre trazendo casos para vocês, porque é através desses casos aonde, né, estudos que já foram gerados, técnicas que já foram geradas e como consequência disso já obtemos muitos e muitos bons resultados, né? Esse é um bom resultado, tá? Então, tenho notícia sim que a Ana hoje já está, acho que na décima sessão, né? Então, né, trouxe aqui apenas três, mas a Ana hoje ela já tem trabalhado em uma autoestima muito legal, tá? Ela já tem criado, né, ela criou bastante ferramentas para que ajudasse ela a sobreviver a um relacionamento aonde ela pretende lutar por esse relacionamento, tá? Então, até o dia de hoje, a Ana ela ainda não, né? Ela não se separou, né? Ela não se divorciou, ela tem tentado buscar e melhorar esse relacionamento, tá? Que para ela é importante, tá bom? E aí a gente fica por aqui, tá? Obrigado, tá? Pela presença aí de todo mundo, tá? Pessoal, eu não lembro se eu falei, mas eu vou falar para deixar aqui gravado, tá? A gente não pode é, compartilhar números de telefone, tá? Se eu não avisei, me perdoem, tá? Mas por gentileza, nas próximas aulas, não compartilhem números de telefone, tá bom?
porque essas aulas elas ficam gravadas, tá bom? Então, se eu não falei, me perdoem, tá? Mas nas próximas, por favor, não vamos compartilhar números de telefone aqui, tá bom? A gente se encontra na semana que vem. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Dúvidas, entrem na plataforma e deixa lá que eu respondo para vocês, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.